Shalom, shalom, boa tarde. Estamos em A Tarde com a Torá, hoje, no dia 12 de julho do ano de 2022. O nosso calendário judaico, estamos no dia 13 do mês de Tammuz, do ano 5782. Estamos com 309 dias transcorridos do nosso calendário judaico. E nós estamos aí na nossa paraxá semanal, que é a nossa paraxá semanal Balak. Estamos no livro de Números, Bamidbar, e estamos aqui no capítulo 22, a partir do verso 21, para a nossa aliá de hoje, a nossa leitura de hoje. Hoje nós estamos no terceiro dia da semana, a terça-feira, e é o terceiro dia para o Shabat. E, portanto, nós estamos então na nossa terceira leitura, capítulo 22, a partir do versículo 21 até o verso 38. E nós estamos aí no terceiro dia para o Shabat e nos preparando para o sagrado dia do Shabat, ok? E hoje nós estamos aí para estarmos exaltando o bom nome do Eterno através das nossas reflexões da nossa paraxá da semana, Balaque, o perverso Balaque, e Bilã, o profeta que as nações não judias tiveram a oportunidade de poder ter um profeta à semelhança de Moshe. Porém, Bilã perdeu essa oportunidade ímpar e deixou-se seduzir pelo ódio gratuito contra o povo judeu, pelas riquezas, e assim ele procurou mais a fama do que outra coisa. Então, nós estamos aí na nossa reflexão da nossa paraxá da semana, no livro Bamidbar, no deserto, onde temos aí a nossa paraxá Balak, ok? Hoje nós vamos mandar aí o nosso shalom, para as pessoas que sempre estão aí se conectando conosco pelos quadrantes, do nosso país e também fora do nosso país, Então nós temos aí o Sandro Brandão, lá da Bahia, o Rony Peterson, lá de Rio de Janeiro, temos aí o Juari Benenoar, lá de Belém do Pará, Baruch Hashem, o Josélio Tavares, da cidade de Silveiras, interior de São Paulo, a Nayara Oliveira, Rio de Janeiro, lá o Colégio Rio de Janeiro, a Eliana Ferreira, ela é de Nova Friburgo, a cidade serrana, lá do Rio de Janeiro também, a Carla Maia, Feira de Santana, Bahia, Baruch Hashem aí, temos aí a Fátima e o Oswaldo Sato, esse casal lá do Japão, onde nós temos aí esse casal já há vários meses e mais de anos, que estão aí conosco na graça bendita de Hashem, em conexão a partir do Japão, aqui conosco em A Tarde com a Torá. A Rana Bate Braz, de Natal, Rio Grande do Norte, Faison Seymour, São Paulo, capital, a Dilma Batista dos Santos, o Vicente de Paula Pires, lá de Franco da Rocha, São Paulo, do grupo Lehaim Israel, temos aí o Daniel Faria Teixeira, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, o José Alvarengo, o Hamilton José de Bairros, Joinville, Santa Catarina, a Bela Acusicover, a tia Bela, a ela e toda a família, o nosso shalom. O Kleber Avishai Cous, de Pelotas, Rio Grande do Sul, a Sebastian Oliver, São Paulo, capital, o Paulo José Lepich, também de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Baruch Hashem. O Michel Gurgel, de Manaus, Amazonas, Lá no grupo, no Facebook também, Benenoar, Bauru e região,
nós temos lá o Wilker Pedrosa, de Brasília, o Israel Arcanjo, de Poções, Bahia, o Juari Leal, Belém do Pará, também faz ali parte do grupo, o David Ben Yehudá, de Arealva, que é a região de Bauru, né? A Lídia Moreche, de Oliveira, a Inês Martins, aqui de Pirajuí, e o Flávio Novaes, também aqui da nossa, Flávio Novaes, também do grupo Lechaim Israel. O grupo Guia Benenoa Luz para as Nações, temos o Odilon Vanderlei Santos, de Paranaguá, Paraná, a Irlene Ribeiro de Souza, a Renata Radassa, o Geraldo Amanso, de Bonito, Pernambuco, a Calaça Maria Goiânia, Goiás, e o Adão Faustino da Silva, do Montes, São Montes Belos, né, de Goiás, Aparecida Fátima, aqui de Bauru, do grupo La Benenoa Jardim Silvestre 2, a Maria Isabel Gouveia, de Lucélia, a Ima Albrecht, São Paulo, capital, o Vítor da Silva, de Vitória, Espírito Santo, e a Isabel Maria Silveira Ramos, Baruch Hashem. Edna. Baruch Hashem. Edna, vê se está no ar aí, porque parece que não está no ar. Parece que não está transmitindo. O Facebook parece que não está transmitindo. Aí. O brasileiros de origem judaica, temos a Deise Silva, Péricles Luiz Cunha, Erlon Vieira, de Macaé, Rio de Janeiro, o Sodiesel, de Contagem, Minas Gerais, o Cláudio Cortez, Jataí, Goiás, e o Antônio Sinésio, José Eduardo Souza, São Paulo, capital, e o Félix José, Baruch Hashem. Ok? O Facebook está transmitindo? Está transmitindo? Parecia que não estava, né? Outro dia já tivemos aí algumas oportunidades aí em que o Facebook não estava transmitindo, né? Então, Baruch Hashem está no ar aí, está transmitindo aí. Ok. Então, esse daqui são o nosso shalom para esse pessoal que acabamos de falar aqui, pela graça bendita de Hashem. A Edina Silva, aqui de Bauru, né? Shalom, shalom, Edina. Baruch Hashem. A nossa leitura de hoje está no capítulo 22, verso 21 a 38, que nos fala sobre a viagem de Bilã, né? Ontem nós vimos aí, né, Balaque, ele contrata os trabalhos de Bilã para amaldiçoar o povo judeu, né? E Balaque, ele fala sobre exatamente Arali, né? Amaldiçoe por mim, porque a intenção de Balaque era fazer com que o povo judeu ficasse frágil e pudesse vencê-lo e expulsá-lo das vizinhanças das suas terras. Porém, quando Bilã conversa com Deus, fala que Balaque o chamou e ele substitui então a palavra Arali, que é a amaldiçoe por mim, e ele substitui pela palavra Kavar-li, né, que significa condene por mim. Ou seja, a intenção de Bilã era exatamente exterminar o povo judeu da face da terra, devido ao seu ódio gratuito. E aqui na nossa leitura de hoje, nós temos aqui então, no capítulo 22, verso 21 a 38, então a viagem de Bilã. E aqui nós vemos então que Bilã levantou-se de manhã, selou sua mula e foi junto com seus dignatários moabitas. Deus estava zangado com Bilã por estar indo, e assim Deus enviou o seu anjo para ficar diante de Bilã, para impedir a sua passagem. Então o anjo de Deus postou-se no caminho para obstruí-lo, né?
Então, Bilã estava montado na sua mula, e há 3 oportunidades em que o anjo de Deus se manifesta, mas Bilã não vê o anjo de Deus, enquanto que a mula vê. Então nós temos aqui, no verso 23 até o verso 28, nós temos aí 3 oportunidades em que o anjo se revela, e a mula vê e Bilã não vê. Então nós temos aí, né, verso 23, a mula viu o anjo de Deus na estrada, com uma espada desembainhada em sua mão, e a mula saiu da estrada e entrou em um campo. Bilã bateu na mula para ela voltar para a estrada. O anjo de Deus parou no caminho entre os vinhedos, com uma parede de um lado e uma parede de outro lado. A mula viu o anjo de Deus e se apertou contra a parede, e isso pressionou as pernas de Bilã contra a parede, e novamente Bilã bateu na mula. O anjo de Deus foi mais forte, foi mais para a frente, e se colocou em um lugar estreito, sem espaço, para virar para a direita ou para a esquerda. E pela 3ª vez a mula viu o anjo de Deus e ela se agachou sob Bilã. E Bilã novamente fica furioso e bate pela 3ª vez na mula. Deus abriu então a boca da mula e esta disse a Bilã: o que eu fiz a você para que me batesse 3 vezes? E Bilã disse à mula: é porque você me envergonhou. Se eu tivesse uma espada em minhas mãos, eu a mataria agora. E a mula disse a Bilã: não sou eu sua mula, na qual você é transportado desde o início até hoje? Eu normalmente faço isso com você? E Bilã disse: não. Deus abriu os olhos de Bilã e ele viu o anjo de Deus na estrada com uma espada em sua mão, e ele se curvou e se prostrou sobre sua face. E o anjo de Deus disse a ele: por que você bateu na mula estas 3 vezes? Veja, eu vim para impedi-lo, porque você está em uma jornada contra meu Deus. Quando a mula me viu, ela desviou estas 3 vezes. Não tivesse ela se desviado de mim, eu teria matado você e poupado a mula. E Bilã disse ao anjo de Deus: eu pequei, pois não sabia que você estava parado na minha frente, na estrada. Agora, se isto o desagrada, eu voltarei. E o anjo de Deus disse a Bilã: vá com esses homens, mas você só falará as palavras que eu disser para você. Assim Bilã foi com os dignatários de Balaque. Balaque ouviu que Bilã estava vindo, assim ele saiu em direção a ele para a maior cidade de Moabe, na fronteira com Arnon, na extremidade da fronteira, para mostrar a Bilã quais cidades importantes ele precisava proteger. Então Balaque disse a Bilã: eu não enviei mensageiros várias vezes até você para chamá-lo? Por que não veio a mim logo? Por acaso eu não poderia honrá-lo apropriadamente? Bilã disse a Balaque: veja, pelo menos eu vim até você. Você acha que tenho poder para dizer qualquer coisa que eu quero? Eu somente falo as palavras que Deus coloca em minha boca. E aqui nós encerramos a nossa 3ª leitura. Ok, Edna? O Felipe está ligando. Então nós temos aqui, né, a questão mais que vamos centralizar aqui um pouco, no sentido da mula falar, e depois a palavra final, nós vamos ficar com a palavra final do Rebbe, em que ele traz para nós que o amor vence o ódio, ok? Então, aqui os nossos comentaristas, tanto Rash como Ramban, Nachmanides, né? Bem como Kli e Akar, Sforno, falam, né, sobre esta etapa aqui de Balaque e a mula que fala. Então, pelos nossos comentaristas e o nosso próprio Rebbe Menahem Mendel, né? Então ele nos fala que
a explicação que nós temos aqui sobre o anjo, né, que foi para obstruir a passagem de Bilã. Então, os nossos mestres falam que esse anjo, na realidade, ele era o anjo de misericórdia. E esse anjo de misericórdia, ele foi enviado por Deus para colocar-se diante de Bilã como um impedimento, para que ele não pecasse contra Deus. Então, por isso, anjo de misericórdia, né? E exatamente para que nessa empreitada, nessa jornada que Bilã se colocou, foi uma empreitada muito radicalmente contra Deus. Bilã, ele queria convencer Deus que o povo judeu poderia ser amaldiçoado e exterminado da face da terra. Aquilo que Moshe lá atrás recusou, Bilã achava que poderia fazer aqui. Ou seja, Deus falou para Moshe: de ti farei um novo povo, e esse povo aí obstinado a errar, eu vou simplesmente eliminá-lo. E Moshe disse não. E aqui Bilã, ele vai numa empreitada com o pensamento no sentido que ele teria condições de convencer Deus a amaldiçoar o povo, desprezar o povo, e assim ele, Bilã, poderia extirpar o povo judeu da face da terra. Então esse anjo de misericórdia foi enviado pela parte de Deus para exatamente Bilã não entrar nessa jornada terrível na qual ele poderia morrer. Então a primeira, mais uma tentativa de Deus de impedir que Bilã continuasse na sua empreitada, né? Então, 3 oportunidades, o anjo está diante dele, a mula vê, mas Bilã não vê. E a mula se desvia 2 vezes do caminho para que o anjo não viesse ter um enfrentamento, né, com Bilã. E a terceira vez é quando o caminho, né, é estreito, não tem como ir para a direita nem para a esquerda, muito menos voltar. Então, quando a mula vê o anjo de Deus, ela simplesmente se encolhe, ela agacha completamente sob Bilã, porque Bilã estava montado nela, e então a mula para totalmente ali. E mais uma vez Bilã bate na mula, e aí Deus permite que a mula fale. E aí a mula falou realmente com Bilã. Então, nesse ato de misericórdia da parte de Deus, foi exatamente para que, mais uma vez, Bilã ele pudesse ter a oportunidade realmente de fazer techuvá, arrepender do seu mau caminho, dos seus maus intentos, e realmente retornar à sua base, e assim ter uma nova oportunidade realmente de ter um contato pessoal com Deus de uma nova perspectiva, ou seja, de uma verdadeira techuvá que leva ao verdadeiro e genuíno arrependimento, né? Mas Bilã não estava disposto a essa realidade. Então, Rashi ele fala, como o nosso Rebbe Menachem Mendel nos fala sobre o anjo da misericórdia para que ele não morresse. Sobre a questão da mula falar, nós temos aí o Kli Yakar, né, esse outro grande comentarista da Bíblia, da Torá. Deus estava falando a Bilã que assim como não é da natureza a mula falar, e ela somente conseguiu fazer isso pelo bem do povo judeu. Da mesma forma, os poderes proféticos de Bilã somente lhe foram dados pelo bem do povo judeu. Então, o povo judeu tinha Moshe, o seu grande profeta. Então, os poderes proféticos de Bilã era uma oportunidade das nações não judias ter um profeta à semelhança de Moshe. Mas não restam dúvidas que isso seria também em benefício do próprio povo judeu. Por quê? Porque o verdadeiro profeta de Deus,
ele jamais se lança contra o povo de Deus, o povo judeu. O verdadeiro profeta de Deus, ele jamais se levantará contra a menina dos olhos de Deus, que é o povo judeu. O verdadeiro profeta que segue a inspiração divina jamais vai se levantar contra o filho primogênito de Deus, que é o povo judeu. Então, qualquer profeta que se apresente por aí afora e que se levanta contra o povo judeu, é o profeta da fome. É o mau profeta, é o falso profeta. É o profeta do blá blá blá. Enche a boca de palavras vãs e vazias, pode ter até uma boa, um bom dialeto, uma boa dialética, um bom discurso, mas o seu objetivo é enganar as pessoas e fazer com que as pessoas se levantem contra o povo judeu. Então, esses são os falsos profetas. São filhos de Bilã. Querem, através de um ódio gratuito, a eliminação do povo judeu. Então, essa é a questão. Quando Deus fez um pacto com Abraão, e você não pode esquecer isto, Deus ele provê para nós sinais para que nós possamos discernir o bem do mal, a bênção da maldição, a vida da morte, estar com Deus ou estar contra Deus, estar junto com o povo de Deus, o povo judeu, ou contra o povo judeu. Então há sinais múltiplos que Deus envia através dos milênios para que as pessoas possam discernir estas realidades. Aí fica aquele famoso ditado, só não enxerga quem não quer ver. Essa é a realidade, ok? Então, dentro desse aspecto aí também Esforno, ele nos fala sobre esse milagre, de fazer Bilã se arrepender quando ele fosse lembrado que os pronunciamentos da língua vêm de Deus, como está escrito em Michelet, Provérbios, capítulo 16, verso 1. Então, o verdadeiro profeta não é aquele que fala um monte de baboseiras e no final não diz nada. O que ele fala apenas é para enganar as pessoas. O verdadeiro profeta de Deus, ele fala a palavra de Deus, o que contém os 5 primeiros livros da Bíblia. O verdadeiro profeta de Deus, ele está no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. O resto é papo furado. Ponto final. Acabou. Essa é a realidade. Então, os pronunciamentos da língua vêm de Deus, diz Salomão em capítulo 16, verso 1 de Provérbios. Então, esse é o verdadeiro profeta de Deus. Ponto final. Acabou. Você ouve. Você precisa de conhecimento para discernir se é o profeta da fome ou se é um profeta de Deus. Ok? Também, Narmânides, Ramban, ele nos fala que Bilã era um feiticeiro, sem sombra de dúvidas. E assim Deus fez um milagre surpreendente para adverti-lo. Não usar feitiçaria para amaldiçoar o povo judeu. Certo? Dentro desse aspecto aqui, primeiramente, tanto o povo judeu e qualquer ser humano que está arraigado no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, qualquer ser humano que realmente ele reconhece que há um só Deus acima de tudo e de todos, ele tem a proteção divina contra mal-olhado, inveja, os dardos inflamados da língua felina, práticas e atos de magias negras, feitiçaria e companhia limitada. Ele tem a proteção, ele não precisa esquentar a cabeça com essa história, não. Ele está protegido. Por isso, o povo judeu não precisava nem de bênção, nem de maldição de Bilã, porque o povo judeu tinha e tem e sempre terá o único Deus como seu protetor, sem sombra de dúvidas.
certo? Então aqui, né, Narmânides, ele fala exatamente sobre isso. Ele alerta Bilã para não usar práticas ocultas de feitiçaria e companhia limitada contra o povo judeu. Por quê? Porque, mais uma vez, Deus está usando de misericórdia para que Bilã não faça tal coisa, porque se ele o fizer, a morte é coisa certa. E nós vamos ver lá na frente o final de Bilã. O que os sábios nos falam através da Mishnah também, ok? Então, esse é o famoso advertência para que o efeito não seja bumerangue. Toda palavra de maldição lançada é o efeito bumerangue, ela volta para quem fala. É uma advertência para Bilã e para aqueles que querem, né, lançar qualquer tipo de maldição, seja contra quem quer que seja. Então isso não é a nossa tarefa, lançar maldição contra pessoas, ok? Então, aí o nosso Rebbe Menachem Mendel, na continuidade dos comentários aqui, né, sobre os sinais que Deus enviou, então nós vimos aí 3 sinais, né? 3 oportunidades em que a mula viu o anjo de Deus, mas Bilã não viu. Então o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele fala sobre sinais progressivos, né? De forma progressiva, Deus ele vai enviando os seus sinais, para que realmente as pessoas elas possam procurar discernir as coisas de forma correta e de forma que realmente possam não estar lutando contra um anjo de Deus na sua vida, na sua lida do seu dia a dia. Então, dessa forma, Deus primeiro, ele enviou a Bilã o milagre da mula falando, a mula falante, a fim de inspirá-lo a se arrepender. E quando isto falhou, Deus enviou-lhe um outro milagre, um milagre ainda maior, que ele conseguiu ver o anjo de Deus. Então vejam bem, de forma progressiva, desde o momento em que os enviados, os embaixadores de Balaque, estiveram na casa de Bilã para convidá-lo, contratá-lo para amaldiçoar o povo judeu, desde então Deus vem dando sinais de forma progressiva para Bilã. O último recurso aí usado por Deus para chamar Bilã para a Techuvá, o arrependimento, foi exatamente ele poder enxergar o anjo de Deus, que foi o sinal mais forte. Por que o sinal mais forte? Segundo o nosso Rebbe e os nossos sábios, todo profeta não judeu, né, sempre Deus falou com eles à noite, principalmente em visões de sonhos. E aqui era de dia. Então Deus abriu uma exceção para Bilã, para que Bilã pudesse ver o anjo de Deus. Então foi uma experiência muito forte, um sinal muito forte. Como ele não foi atendendo aos demais sinais, então Deus permitiu com que ele tivesse esse sinal aqui realmente, né? Vendo o anjo de Deus com uma espada em sua mão, né? Então, por que ver o anjo foi considerado um milagre maior? Justamente por causa dessa questão, né? Em que o Espírito Divino, né? A Ruach HaKodesh, o Espírito Divino, o Espírito de profecia, ok? Repousava sobre ele somente à noite, né? E aqui ele estava tendo uma visão realmente de dia, né? Então por isso Deus abriu uma exceção para Bilã, né? Para que ele pudesse realmente ser levado a Techuvá, né? Então dessa forma Deus ele mudou a natureza da própria profecia, né? Porque era usual que Deus falasse com Bilã à noite. Lembra nas passagens anteriores em que Bilã ele fala para os embaixadores de Balaque: permaneçam aqui esta noite, porque
vou ver o que Deus vai falar comigo esta noite. Então era exatamente isso. Então Bilã, ele ia, dormia, e ali, então, quando ele estava repousando, vinha então o recado de Deus para ele. Então era dentro desse aspecto. Então, o profeta ou os profetas não judeus, então a prática usual de Deus de falar com eles era à noite, quando eles estavam dormindo. Então, por isso, a visão em sonhos, né? Eles tinham um recado de Deus. E aqui, como era de dia, Deus abriu uma exceção para Bilã nesse caso, certo? Então era isso um milagre muito maior do que realmente ele ouvir a mula falar. Então ele ver o anjo foi o maior milagre, sem sombra de dúvidas. Então Deus primeiramente realizou a grande façanha, né, de dimensão menor, que foi exatamente fazer a mula falar, Bilã ouvir, e ele ser mesmo tocado no sentido de fazer techuvá. Mas como essas tentativas de Deus não deu certo, ou seja, não funcionou para com Bilã, entre aspas, falhou, né, para com Bilã, então Deus faz um milagre maior. Permite Bilã, durante o dia, ver o anjo de Deus com a espada em sua mão. Então, dessa forma, o objetivo principal de Deus, aí é que nós precisamos ver essa questão que nós vamos ver já já com a palavra final do Rebbe sobre o amor vence o ódio. É exatamente isso daqui que está acontecendo. Deus, ele muda a própria natureza da profecia para com o gentil, o não judeu, Bilã, revela a ele, permite a ele ver o anjo de Deus com a espada em sua mão. Justamente por quê? Por amor. O amor, ele sempre precisa vencer o ódio. E aqui Deus está dando um exemplo, mais uma vez, do amor vencendo o ódio. O ódio de Bilã contra o povo judeu, que deseja o extermínio da face da terra do povo judeu. A menina dos olhos de Deus, o povo escolhido de Deus, o filho primogênito de Deus. Bilã quer extirpar da face da terra o filho primogênito de Deus, o povo judeu. Mas aí Deus vem com amor. Ele não age, não reage na mesma dimensão de ódio de Bilã. Mas Deus vem com amor. O amor vence o ódio. Quando a justiça entra em funcionamento, ninguém vai poder dizer que Deus nunca deu oportunidade para o amor. Entendeu? É isso aqui que o nosso Rebbe está comentando aqui no Rumash. O amor vence o ódio. Ele sempre venceu e continuará vencendo. Não restam dúvidas, certo? Então, por isso, né, a mula falou e, como não funcionou, então Deus permitiu com que Bilã visse o anjo. Então, isso também é esclarecido no comentário de Rashi também, né, que explica que a mula não teve permissão para viver depois da conversa com Bilã. Então, a mula, depois que conversou com Bilã, a mula morreu. Por quê? Mais uma vez nós vamos ver a prova do amor sobre o ódio, certo? Então, o que Rashi comenta sobre isso é o seguinte: depois que a mula falou com Bilã e tiveram aquela conversa, né, ela não teve permissão de continuar a viver, para que as pessoas não dissessem: esta é aquela que silenciou Bilã com sua reprimenda, e ele não pôde responder, pois Deus se importa com a dignidade das pessoas, né? É o que Rashi comenta aqui. Ou seja, daí entendemos que se Bilã tivesse sabido que a mula viu o anjo de Deus e ele não, isso teria sido um insulto à sua dignidade. Assim como Deus se importa com a dignidade das pessoas, ele poupou Bilã desta humilhação. Ou seja, nós vemos aqui
mais uma ação de Deus de amor, certo? Para com o ser humano. Porque Bilã é um ser humano. Bilã tem uma centelha divina, como todo ser humano tem uma centelha divina. Então aqui Deus estava mostrando de fato o quanto é importante para ele, Deus, o soberano, o Criador, o único Deus, o único Salvador, o quão é importante a vida humana. Porque tem uma centelha divina, e além dessa centelha divina, ele tem uma alma. E é isso que Deus se importa, com a alma humana. Então Deus usa de todas as formas possíveis dentro do nosso mundo físico, dentro da nossa natureza, fazer com que o ser humano possa ter a oportunidade de fazer techuvá, um retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento. Para que na hora que a justiça divina entre em ação, e a partir do momento que a justiça divina entra em ação, não tem retorno. E aí as consequências serão segundo a justiça divina. Mas ninguém poderá dizer no amanhã que Deus não me deu oportunidades. Deus não mostrou o seu amor para comigo. Ninguém poderá reclamar. Porque Deus faz. Por assim dizer, numa linguagem humana, ele faz o impossível para que nós, seres humanos, tenhamos a oportunidade de podermos, de fato, sem sombra de dúvidas, termos oportunidades de experimentarmos o amor de Deus, ok? E dentro disto, né, então, amanhã vamos ter a continuidade aí, né, dessa situação aqui, na nossa quarta leitura, depois que Bilã entra em contato com Balaque, ok? Então, o nosso Rebbe diz assim, o amor conquista o ódio, né? Então, Bilã madrugou e selou a sua jumenta. Ele estava apressado no seu ódio para tentar convencer Deus a mudar os seus pensamentos em favor do povo judeu e para que Deus pudesse dar a ele a liberdade de amaldiçoar o povo judeu e exterminar da face da terra o povo judeu. Então Deus permitiu a Bilã agir como feiticeiro de Balaque, sob uma condição: você só dirá o que eu puser na sua boca. Mas como Bilã odiava fervorosamente os judeus, ele precisava convencer a Deus para conseguir amaldiçoá-lo. Ele madrugou e correu rumo à sua maléfica missão, insinuando assim que a presteza dos judeus ao fazer pecados como o bezerro de ouro que eles fizeram, provava que eles eram merecedores de maldição. Então, Bilã queria usar o pecado do bezerro de ouro, em que os judeus caíram. Nós vamos ver aí que foi uma pequena parcela, né? Quem caiu no pecado do bezerro de ouro, propriamente dito, foi exatamente aquela mistura de nações que saíram junto com o povo judeu do Egito. Aquela massa de povos misturados, né, mistura de povos, foi ela que entrou de cabeça na idolatria do pecado do bezerro de ouro. Teve alguns judeus que foram juntos nessa fita aí. Mas o grande protesto, por assim dizer, de Deus contra o povo judeu, qual foi? Não foi que eles adentraram literalmente no pecado do bezerro de ouro, mas foi que o povo judeu não protestou contra aquela prática daquela mistura de povos que estavam ali realmente induzindo, forçando tanto Arão a fazer o bezerro de ouro, como outros, né, algumas centenas de judeus, adentrando na prática do bezerro de ouro. Lembrando que, na realidade,
Eram mais de 5 milhões de judeus que estavam saindo do Egito. E foi como diz assim, uma porção inferior, muito pequena de judeus que entraram no pecado do bezerro de ouro. Porém, o povo em si não protestou, ficaram em silêncio. Essa é a questão, ok? Porém, Bilã queria usar o pecado do bezerro de ouro para convencer Deus que o povo judeu era merecedor das suas maldições. Então, por aí você vê que o ódio cega a pessoa e o ódio faz com que a pessoa se torne realmente uma jumenta no sentido intelectual, né? No sentido de não compreender a verdade que está diante dos seus olhos e mesmo vendo a verdade, não entende, não compreende, não aceita a verdade. Então, por isso, entre aspas, né, o jargão aí, né, popular, né, é um jumento, né? Então, Deus lhe respondeu. Então, Deus respondeu a Bilã sobre essa intenção dele. Muito antes de tudo isso, Abraão, o patriarca, também madrugou e correu para fazer minha vontade, e com amor e presteza foi a sacrificar a mim o seu filho Itsarrag. Então os judeus herdaram esse amor de Abraão, que contrabalançou o ódio de Bilã e transformou em bênçãos as maldições que ele intencionava dar. As suas rebeliões no deserto foram apenas lapsos temporários na sua inerente e eterna devoção a Deus. Lembra daquele gráfico que nós falamos, né? Da pessoa que ela está, né, numa sala de emergência ou mesmo na UTI e é conectado ao dedo dela, né, um aparelho que fica ali mostrando os seus batimentos cardíacos, né? Então fica lá, né? Sobe e desce o gráfico, né? E quando para tudo, né? Ou seja, a morte é real, então a linha fica reta e aí o aparelho canta, né? Pi. Então, qual que é o ensinamento que nós aprendemos ontem? Que as nossas vidas, ela é feita de altos e baixos. Não pode ser uma linha reta. Linha reta significa você morreu espiritualmente e fisicamente. Então, sem altos e baixos, nós não aprendemos corretamente a boa vontade do nosso Deus. Então, por isso, a nossa vida, ela é de altos e baixos. Mas são esses altos e baixos que não nos faz pessoas vegetativas, ou seja, vivos mortos, zumbis, mortos espiritualmente, e a morte física é uma sequência que vai acontecer a qualquer momento. Então, são altos e baixos que nos tornam mais fortes. São altos e baixos que nos faz compreender no nosso dia a dia o quão é importante a nossa humildade diante de Deus e diante das pessoas. São esses altos e baixos que vai nos fazendo realmente nos sentirmos como somos, verdadeiros seres humanos, que sozinhos não somos nada, que sem Deus nós não somos nada e que nós precisamos um do outro para podermos chegar à redenção final com Mashiach e a vida eterna. Então são esses altos e baixos. E o povo judeu é esse exemplo também. Deus não estava ali querendo um povo perfeito, mas queria um povo que reconhecesse a Ele como o único Deus, o único Criador, o único Salvador. É o mesmo que Ele quer através dos milênios e até os dias de hoje. Que todo ser humano o reconheça como o único Deus, o único Criador, o único Salvador, o único caminho que leva à vida eterna. Ele não mudou o seu objetivo de transformar este mundo para ser a sua casa, a sua moradia. Por isso é necessária a redenção final com Mashiach para poder transformar, corrigir, sarar e curar os 4 reinos.
Então, Deus mostra através desse plano, desse projeto dele, que o amor, ele tem vencido o ódio através dos milênios, e ele continua e continuará vencendo até a vitória final e completa. O amor, acima de tudo. Porque Deus está acima de tudo e de todos. Ok? Então, de modo semelhante, cada vez que precisamos reparar o dano que possamos ter causado por termos deliberadamente ignorado a vontade de Deus, a forma mais segura de compensar tais falhas e más ações é exatamente fortalecendo o nosso amor por Deus. Se Ele, que é o único soberano, Dayan Haemet, o verdadeiro juiz, ele coloca o amor acima de tudo, para que não venhamos perecer. Então o nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder da nossa geração, diz: o que nós precisamos para transformar realmente as nossas falhas, as nossas más ações, é fortalecer o nosso amor por Deus. E assim, esse amor transformará, por sua vez, as más ações do passado em uma motivação para agora realizarmos boas ações para glorificarmos o nosso Deus. Assim como Deus transformou as maldições de Bilã em bênçãos, também nós podemos sempre transformar nossas maldições em bênçãos. Ou seja, entre aspas, as nossas maldições significa esses altos e baixos, transformando realmente esses momentos altos e baixos, essas falhas e coisas semelhantes, transformando em bênçãos para a nossa vida. Por isso, o amor, ele vence o ódio, ele conquista o ódio e prevalece. Por isso que a sua vida seja assim, firmada, fincada no amor de Deus. É a chave para as nossas grandes e preciosas vitórias e conquistas. Amanhã tem mais. Shalom, shalom. Até amanhã.